Olá, pessoal. Obrigado pela participação de todos, todos quase 700 inscritos aqui no nosso webinar. E hoje nós trouxemos alguns especialistas para debater o tema reforma tributária e vamos explorar bem esse tema. Antes, quero me apresentar para vocês. Eu sou Roberto Dariva, eu sou Managing Director da Profex na América Latina, também acumulo o cargo de CEO da All Strategy. Como foi anunciado recentemente, muitos de vocês já sabem, a Profex comprou a All Strategy. E como a gente recebe muitas dessas perguntas de clientes, continua tudo igual. Quem usa o software da All Strategy vai continuar usando o software da All Strategy. Quem usa a Profex continua usando o software da Profex. O que vai acontecer agora é que a gente vai ter muito mais colaboração e a gente vai trazer coisas do Canadá ou da Europa, onde a Profex tem soluções que se adaptam ao mercado brasileiro. E a gente também está mandando soluções nossas para fora. Mas esse é o comunicado inicial. E aqui eu queria começar apresentando os nossos convidados. Vou começar pela Neiva, da Falavinha. Neiva, por favor, se apresente os nossos convidados. Primeiramente, obrigada por estar aqui, né, pelo convite em debater esse assunto tão importante para nós hoje em dia. Meu nome é Neiva Alves, eu sou coordenadora fiscal na Falavinha Next, sou consultora tributária também, já atuo nessa área desde 2011. E vamos aqui debater uns assuntos bem importantes aqui com os meus colegas. Então, sinto aqui bem à vontade em depois, né, fazer algumas perguntas. E a gente está aqui para tirar várias dúvidas desse cenário tributário que estamos enfrentando no país aí. Obrigado, Neiva. Obrigado pela sua contribuição, sua participação. E aqui também temos o Arthur e o Henrique, da Felipe Isper Advogados. Eu vou começar com o Arthur. Arthur, se apresenta aí, por favor. Certo. Obrigado, Dariva. É um prazer estar aqui na All Strategy. Obrigado pelo convite. Eu também gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos assistindo aí de forma online. Bom, eu me chamo Arthur Sandro Golombieschi Ferreira, eu sou advogado da área tributária há quase 9 anos na Felipe Isper. Eu sou especialista em Direito Tributário pela PUC Paraná. Eu tenho graduação em Ciências Contábeis na FIPECAF em São Paulo e atualmente estou fazendo mestrado na PUC Paraná. Maravilha. Bom, Dariva, primeiramente, obrigado pelo convite. É uma honra estar participando do webinar de uma empresa referência, como a Strategy. A gente está muito feliz com isso. E falar sobre reforma tributária hoje é um grande prazer. É um desafio, né? Eu acho que para todos nós estamos lidando com o novo, mas é um grande prazer. Então, meu nome é Henrique Isfer, eu sou sócio da Advocacia Felipe Isfer da área tributária. Eu sou mestre de Direito Tributário pela GV São Paulo. Sou pós-graduado em contabilidade, essencial, né, dentro da área tributária. Eu acho que vai ser aí um papo bem legal aí, junto, né, com as pessoas que estão nos assistindo. Legal, obrigado pela participação de vocês também. Vocês viram que os caras são de peso aqui, então a gente vai aprender muito com eles. Vamos começar aqui pelo Arthur. Eu acho que essa pergunta é para todos, mas o que as empresas têm que se preocupar com a reforma tributária? Quais são os principais desafios que a gente começa a ter já no próximo ano? O que vocês recomendam? Eu começo contigo aí, depois vocês complementam aí, Henrique. Tá certo. Eu acho que antes de pensar na reforma tributária, é importante pensar o porquê que ela foi necessária, né? Aqui a Neiva, que é especialista de ICMS, desses tributos sobre consumo, até pode me complementar, mas a reforma tributária, como que é? Só alguns dados para vocês dimensionarem o caos que é o nosso sistema tributário sobre consumo hoje. Hoje nós temos ali, desde 1988, com a Constituição Federal, foram editadas mais de 460 mil normas tributárias, ou seja, são 37 normas tributárias por dias úteis. A legislação do ICMS, cada estado e o Distrito Federal tem a sua. Regulamentos de ICMS são assustadores, só o do Paraná ali, 4.700 páginas. Então, temos o ISS com mais de 5.500 municípios aí no país, cada um com suas regras de ISS, PIS e COFINS com mais de 100 hipóteses de alíquota zero, mais de 20 regimes diferenciados, e tudo isso para dimensionar o caos que é o nosso sistema tributário sobre o consumo, é ele que é objeto da reforma tributária, e o porquê, então, que está surgindo a reforma para simplificar esse emaranhado de tributos. Nesse começo, para 2026, a reforma já entra em vigor, mas ainda vai ser com alíquotas testes, vai ser 1% ali, 0,1% do IBS, que é o novo tributo que vai entrar no lugar do ISS, do ICMS, e 0,9% de CBS, que vai entrar no lugar do PIS e da COFINS. Mas nesse primeiro ano, vocês vão poder compensar esse tributo com o seu PIS e COFINS
e também, se vocês não pagarem PIS/COFINS, vão poder compensar com os outros tributos federais, e se não tiver tributos federais, vocês vão poder se restituir desses valores. Aí, a partir de 2027, a gente já começa, o PIS e COFINS já é extinto, né? Esses dois tributos são extintos, a CBS já vem com o seu valor, ali que estão estimando inicialmente 8,7%, então já tem um impacto ali para as empresas nesse primeiro momento. O IPI vai para alíquota zero, mas a zona franca de Manaus se mantém. Então, são algumas mudanças que vão ocorrendo ali de 2026 até 2032. Quando a gente chegar lá em 2029, e aí começa a cair ISS, ICMS e subir o IBS. Então, durante esse período, vai ter um regime aí que todos tanto o regime novo como o antigo, vão estar convivendo. Então, é um momento bem complicado ali para as empresas. Ou seja, veio para facilitar, mas dá uma complicadinha antes, né? Dá uma complicadinha antes. Legal. Henrique, adiciona alguma coisa nessa frente? Então, não vai aumentar imposto no ano que vem? Já. Em princípio, não, né? Então, ano que vem a gente vai ter uma alíquota teste. E pensando até em estratégia, né? Pensando até em empresas que nem a Strategy, que fornecem softwares, essas soluções, vai ser um momento de adaptação para as empresas. Então, não vai gerar custos a maior, mas vai verificar se as empresas estão preparadas para adotar um novo sistema. Então, novas declarações acessórias, modelo de nota fiscal vai ser alterado, creditamento, né? Vão ser vários sistemas que vão ser testados, não só pela Receita Federal, mas também pelos contribuintes. Então, acho que o grande desafio, né, para 2026, claro que 2027 aí vai oferecer novos, né, vai ser realmente efetivar esses testes, né, estar preparado, buscar assessoria para a implementação, né, dessas novas fases. Então, acho que é algo que as empresas vão ter que buscar com seus parceiros, com as empresas que as assessoram, para poderem estar preparadas para a transição e para o modelo pleno que vem só em 2033. É uma hora que tem que aprender, né, Niva? Porque nós brasileiros gostamos de deixar tudo para o final. Mas se a gente deixar para o final, talvez não dê tempo e a gente pode perder dinheiro isso aí, não é verdade? Sim, inclusive alguns testes, que nem, né, que nem o Henrique falou, os testes das notas fiscais, por exemplo, já estão em vigor, né? Então, as empresas elas já têm que se preparar a partir de agora, se preparar, porque a partir do dia 5 de janeiro, se toda a estrutura da nota fiscal não estiver em conformidade, ela pode, a Cefaz, inclusive, vai barrar a nota fiscal. A empresa ela vai ter esse problema. Inclusive, as empresas do sistema já têm que estar nessa movimentação e as empresas já têm que também se movimentar para fazer todos os testes esse ano. Então, realmente, estamos num momento em que não dá para deixar para depois, para final do ano, né, toda a movimentação só vai ser um teste agora, então, em 2026, mas todos esses testes, a parametrização, ela já tem que estar toda em conformidade com a Lei Complementar 214. Inclusive, novos CSTs estão sendo implementados, os CECLES-TRIB, que são a classificação também tributária, ela já tem que estar toda essa implementação, tudo esse ano, para que a nota fiscal esteja emitida corretamente a partir de janeiro. Então, o desafio, o desafio, na verdade, ele já começou. Então, as empresas que ainda, né, não estão se atentando para essas novidades, vamos assim dizer, ela tem que já estar atrasada. E esses testes que a gente fala, que é 1%, né, 0,1 e 0,9%, inclusive é o teste também para o governo federal. Então, é o teste das empresas e o teste do governo. O governo também ele tem que fazer aí uma análise de como o sistema dele vai se comportar. Então, hoje nós temos o ECAC, que ele trava bastante, ele sai do ar, e agora imagina um sistema em que o governo ele quer automatizar, né, muita coisa, e ele também tem que avaliar como que ele vai se comportar nessa transição. Então, realmente vai ser, né, estamos aí num momento bem importante, né, todos os setores, né, todas as empresas, todos os setores, para que a gente possa fazer aí uma transição tranquila, né? Então, para isso, temos que ficar bem antenado em todas as mudanças. E tem muita coisa que ainda não foi definida. Tem muita coisa que não foi definida. É um tema que a gente tem que ficar estudando o tempo todo. O tempo todo. Mas eu tenho ouvido bastante que a gente, daqui para frente, o comprar bem, ou saber comprar, vai ser fundamental. Duas coisas, eu acho que é o comprar bem, que a gente vai fazer, porque vai ter todo um processo de reutilização, ou
tomar crédito dos impostos que a cadeia anterior já colocou. Isso é uma coisa que a gente compra dentro, a gente é muito focados em comprar com preço, porque o imposto, geralmente no Brasil se vende já com o imposto embutido, então ninguém toma muito cuidado. Agora isso muda um pouco, né? Comprar bem depende de saber o que comprar, não é só preço, né? Exato, exatamente. Então hoje nós temos, como foi falado no início, hoje a nossa carga tributária, ela tem muita diferença de um estado para outro, de uma mercadoria para outra. Então, temos a substituição tributária, temos antecipações de algumas operações, que impacta também no crédito que a empresa pode ter lá na cadeia. E essa compra, às vezes o lucro da empresa, ele está na compra, ele é justamente na compra. No entanto, que na reforma tributária, ele não vai envolver só o setor fiscal, ele não vai envolver só a parte financeira, ele envolve toda uma cadeia. Então, essa parte de compra, a parte de compra, então, como nós temos agora uma amplitude em relação a todas as operações que a empresa comprar, em relação ao crédito, a análise da compra será feita de uma forma muito, muito criteriosa em relação a de quem eu vou comprar do Simples, vou comprar de uma empresa do regime normal, eu vou comprar, de quem eu vou comprar? Eu vou ter crédito, não vou ter crédito? Então, essa análise da parte de compras, da parte financeira, então ela vai ser muito criteriosa e também aí deixa uma dica até em relação ao preparo dos profissionais que atuam nessa área. Então, a parte da compra em relação, a partir de agora, né, com a reforma tributária, a empresa vai ter que fazer uma análise e um critério maior, não por conta do preço, mas sim por conta dos créditos. Isso vai impactar lá no final da cadeia, em relação à métrica ali para o lucro, né? Que é a métrica onde vai realmente efetivar o líquido que a empresa vai ter. Legal, muito bom. Você está falando um negócio super interessante do tamanho da cadeia aqui, quando a gente estava prestes a começar o evento, e eu queria que você comentasse sobre isso e juntasse com isso o Simples, porque o modelo de tributação do Simples veio, como eu disse, para simplificar, mas agora com a reforma tributária, esses postos de consumo, o Simples também vai ter os seus desafios. Algumas empresas vão continuar no Simples, algumas vão até lutar para sair do Simples para poder usufruir da cadeia. Né? Como é que vai ficar isso aí? Com certeza. Como eu acho que essa pergunta que a Neiva estava respondendo, eu acho essencial. A questão da compra, em princípio, vem para facilitar a questão do creditamento com esse novo sistema. A Neiva, que é especialista no CMS, sabe bem como era difícil você conseguir definir o que era insumo para fins de semestre para você conseguir se creditar. Então, você tinha, por exemplo, no sistema antigo, ISS não dava direito a crédito. ICMS, IPI e PIS e COFINS, no sistema não cumulativo, que é o sistema que dá direito a crédito, cada um tinha uma legislação diferente para você poder acreditar ou não. Com a reforma, você tem uma alteração desse status, você tem dois tributos novos, IBS e o CBS, mas que, em princípio, tem regras de creditamento iguais e uma promessa de creditamento pleno. Eu só não posso me creditar de bens de uso e consumo pessoal. Todos os demais insumos que têm incidência desses tributos, eu vou conseguir me creditar. Só para entender aqui, quando a gente fala de bens de consumo pessoais, é quando a gente fala de benefícios para o colaborador, é esse tipo de coisa que não vai se creditar, né? Exatamente. Ou questões de bens de uso e consumo pessoal dos próprios sócios da empresa. Então, a própria lei, ela traz um rol de situações em que não se pode creditar, mas é um rol que, em princípio, na teoria, é muito menor do que o rol de questões que você não pode se creditar para fins de ICMS, PIS, COFINS e IPI. Então, a promessa, desde o início das discussões da reforma tributária, é que a gente tenha uma não cumulatividade plena, que a empresa não tenha mais esse gasto, porque, como a Neiva disse, o gasto que uma empresa tinha de assessoria para definir o que dava acreditamento ou não era gigantesco. Conversava até antes aqui, Neiva, do quanto era importante as empresas, às vezes, fazerem revisões nos últimos 5 anos de tudo que elas tinham adquirido para ver se tinha ficado algum acreditamento para trás. Né? E, em princípio, a promessa, a gente sabe que no Brasil nem toda a promessa é cumprida, mas, em princípio, a ideia é que essa promessa de não cumulatividade ampla,
ela seja, né, implementada por reforma. Eu posso pegar um gancho nesse ponto, com relação à tua pergunta, né? A lei diz uso e consumo pessoal não vai gerar crédito. Isso é importante deixar claro que é o uso e consumo pessoal da pessoa física mesmo. Porque hoje, por exemplo, se você pega um supermercado e adquire energia elétrica, ele está usando, o estabelecimento usa. E hoje isso não gera crédito para ele. Agora, se ele é uma indústria e adquire energia elétrica, como a energia está sendo utilizada no processo produtivo, aí gera crédito. Então, só para ver o caos que é a não cumulatividade hoje. Então, sim, a não cumulatividade hoje já existe para esses tributos, mas é uma não cumulatividade completamente limitada e ruim. A ideia é que a reforma traga uma não cumulatividade realmente muito ampla, só para complementar. Questão de passagem aérea, hotel, aluguel de carro, esse tipo de coisa, considera pessoal ou não? Dá para acreditar de alguma coisa disso? Ali, a legislação ela traz algumas hipóteses específicas. Aí tem que ver a destinação desses bens ali que estão sendo utilizados. Você pega, a empresa tem um carro para os sócios, ali já tem um tratamento específico na lei. Então, tem algumas hipóteses, que até tem muitas pessoas que estão comentando, a não cumulatividade ela não é ampla mesmo. Mas se a gente comparar com o sistema antigo, ela é muito maior. Então, ela tem ainda suas limitações com relação justamente a esses pontos, que é um uso misto, mas fato é que ela, nesse ponto, ela é muito superior. Né? Doutor, e como é que é essa questão do simples aqui? As empresas estão no simples. Algumas vão continuar, algumas vão sair. Como é que vai ficar isso aí? O que vai valer a pena? Como é que vai ser? Esse até é um ponto que a gente estava conversando aqui antes. Não, advogado gosta de responder. Depende. Vai ter que fazer conta para ver se vale a pena. As empresas do simples, elas vão ter basicamente duas opções. Ou elas recolhem os novos tributos, o IBS e CBS, na guia única, e mantém aquela alíquota menorzinha, só que em contrapartida ela não adquire créditos e quando ela for repassar o crédito do seu adquirente, ela vai repassar aquele valorzinho menor. E, por outro lado, se ela opta por ficar no simples, mas o IBS e CBS ela tira e vai para o regime híbrido ali, vai para o regime normal do IBS, ela tem a alíquota cheia do IBS e CBS, ela adquire créditos, pode compensar com suas vendas ali, e vai repassar um crédito integral para o seu adquirente. Então, vai ter que fazer cálculo para ver tanto precificação, para ver se vai mudar o preço do bem dela, vai ter que ver para quem que ela está vendendo, se for para uma pessoa física, então às vezes não é relevante passar crédito mesmo. Agora, se for outra empresa comprando dela, essa outra empresa quer um crédito integral. Então, aqui também envolve uma questão de precificação, vai ter que ser analisado caso a caso, mas elas vão ter essa opção. Aquilo que a gente falou antes, né? Você vai comprar, não necessariamente o mais barato vai ser o mais barato em si. Se tiver bastante imposto para se creditar, o produto mais caro pode ser mais barato no líquido, né? Então, isso tem que cuidar bastante. Exato. E você quer complementar alguma coisa? Quero complementar. É que, né, como a gente... Deixa eu só falar, pessoal, para fazer perguntas antes, que eu estou recebendo algumas aqui, vou pegar meu celular por isso. Quem tiver perguntas, pode mandar, que a gente, não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas dando uma brecha, eu já mando algumas perguntas para eles aqui, tá bom? De volta, Neiva. Obrigado. Imagina, é que tem algumas questões recorrentes, né? Então, eu acho relevante colocar aqui. Como empresa do Simples Nacional, que nem estava falando, ela vai poder fazer essa opção, né? Ser optando pelo regime regular, onde ela vai pagar o IBS e o CBS fora do DAS. Então, realmente vai precisar fazer uma análise muito criteriosa em cada caso vai ser um caso. Anotei aqui para eu não esquecer. Então, para o ano de 2026, essa alteração ainda não vai acontecer com o Simples Nacional. Então, o Simples Nacional ele vai poder até fazer alguns testes. O que é melhor para mim? Né? Pagar fora ou dentro do DAS de 6 em 6 meses. Então, no final de 2026, ele vai fazer a opção se ele vai pagar dentro ou fora do DAS para o primeiro semestre de 2027. E ali em abril de 2027, ele vai poder fazer novamente essa opção para o segundo semestre de 2027. Então, em 2026, ele não vai sofrer essa alteração, né? O Simples Nacional. É só mesmo a partir de 2027. Legal. Deixa eu pegar umas primeiras perguntas aqui. Então, o Murilo Mendes pergunta aqui para vocês, não foram todos os modelos fiscais de notas que foram liberados para os novos layouts, né? Pergunto porque notas técnicas irão surgir, está correto? Correto. Pelo que a gente tem visto, teve até uma notícia da Receita Federal no mês passado, porque agora, no princípio, você vai ter permissão de nota fiscal em lote. Então, não vai ser só uma operação por nota fiscal. Mas os modelos estão sendo prometidos até dezembro. Então, veja como fica complicado a preparação das empresas. Sim, né? A gente tem uma reforma
que todos sabemos que foi votada a top caixa, claro que são discussões que vêm, né, há mais de 20 anos, mas a discussão final foi feita de uma forma muito rápida, e isso tornou os prazos muito pequenos para a preparação das empresas. Então, a gente tem já notícias da Receita Federal que em dezembro eles vão estar soltando modelos para o início, né, do modelo, né, claro, em teste, mas em janeiro de 2026. Legal. Tem uma da Patrícia Conil, ela dá boa tarde para vocês e fala que empresas imunes deverão emitir suas notas de serviço com as alíquotas. Está perguntando, empresas imunes deverão emitir suas notas de serviço com as alíquotas testes? Eu não sei o que é empresa imune, não sei se vocês sabem. Sim. Olha, das empresas imunes, pelo que eu havia visto na legislação... O que são empresas imunes? Vamos lá. Nós atuamos, né? E não sei se é um negócio que para nós é óbvio. Mas, não é aqueles selecionados de perguntas. O cara mais ignorante vai fazer... Não, capaz. A imunidade tributária está na Constituição, que algumas entidades lá, sem fins lucrativos, que atuam na área da assistência social, ONGs, partido político, elas têm lá, é como se fosse uma isenção, mas o termo técnico é imunidade, está na Constituição, é imunidade tributária, e elas não pagam impostos, imposto de renda, ISS, que é a pergunta que veio aqui. Então, ali com relação aos benefícios, isso aí nem é um benefício fiscal, isso é na Constituição, uma imunidade, então... Está dizendo lá que os impostos continuarão sendo imunes, eles vão continuar sendo imunes. Então, com relação à emissão de nota, confesso que eu não sei se vai precisar emitir ou não, mas eu acredito que não, realmente não sei. Vou fazer um paralelo, porque tem muita operações ainda que não saíram, né? Mas vou fazer um paralelo do que é hoje. Então, hoje, as empresas que trabalham com a imunidade, por exemplo, o papel, né? Tem o papel imune, elas já não destacam os impostos. Então, eu acredito que não tem sentido ela passar a destacar, mesmo que seja teste, entendeu? Então, eu acredito, isso não saiu ainda, mas eu acredito que vai continuar como é hoje. Então, hoje, quem trabalha nessa área, né, com algumas operações imune, ela não destaca nem o imposto já. Então, ela já utiliza o CST de imunidade e não destaca. Então, eu acredito que vai continuar na mesma forma. Tá. A última a gente retomar, da Michele Silva, a gente falou do Simples recentemente, ela perguntou se vai ter que escolher um dos dois modelos ou pode seguir com um misto aí dos dois. Ela vai ter que escolher um modelo. Então, ela vai ter que optar se ela vai recolher do IBS ou CBS dentro do DAS. Se ela não fizer a opção, ela vai continuar da forma que ela quer hoje. Então, por exemplo, a empresa que é varejista, o consumidor final não precisa do crédito em si, né? Então, acredito que para essas empresas, falando aqui superficialmente, né? Para essas empresas, talvez não tenha relevância pagar fora do DAS, né? Porque fora do DAS, ela vai se equiparar a uma empresa do regime normal. Ela não vai ter nenhuma espécie de benefício, por exemplo. Ela vai ser uma empresa como se fosse do regime normal, porque ela vai ser optando pelo regime regular. E se ela não quer optar, não quero fazer opção, então ela tem ela tem essa opção, a empresa do Simples, né? Diferente de hoje, que a empresa que passa do sublimite, ela é obrigada a pagar, por exemplo, ICMS e ISS fora do DAS. Então lá agora ela vai ter essa opção, independente do valor ali do faturamento. Então ela vai poder optar assim, se ela quer ou não quer. Ela pode fazer um teste, digamos, 6 meses, e depois ela, não compensou. Vou fazer aqui um paralelo de apuração e na próxima eu não vou optar. Então, agora eu não vou optar. Então, ela vai poder fazer esse paralelo. Ótimo. Pegando esse paralelo, até a Neiva, você me corrija aqui se eu estiver falando fora da minha área. Mas, em princípio, o que foi declarado é que as alíquotas padrão das tabelas do Simples Nacional, mesmo com a mudança dos tributos, então saindo dentro dos anexos do Simples Nacional, ICMS, ISS, COFINS, eles saem, mas entram na mesma proporção IBS e CBS. Então, você não vai ter uma alteração no sistema regular, né, do Simples Nacional, você também não vai ter uma alteração de alíquotas. Isso é super importante para o planejamento dessas empresas. Legal. Falando agora um pouco de cadeia também, de revenda. Inclusive, a gente lançou recentemente um programa de parcerias, de canais. A Neiva está até nos ajudando com isso. Então, vou começar pela Neiva. A gente sempre teve esse desafio de pegar um produto, usar uma revenda, usar distribuidor, usar revenda, e tudo isso tinha a famosa bitributação, tem, né? A famosa bitributação, e a gente vê, vamos faturar direto, a gente paga a comissão da revenda para não ter tantos tributos em cima,
isso aqui vai dar, o novo modelo vai mudar um pouquinho isso, né? Então, queria começar pela Neiva, queria que vocês contribuíssem também para explicar para todo mundo, quem usa revendedores, distribuidores, como é que vai ficar isso aí. Distribuidores de software? Não. De qualquer coisa, você de então, software, de chimarrão, de a reforma tributária vai... o intuito dela não foi reduzir imposto, né? Foi realmente simplificar aí a forma que a gente apura hoje. Só estou pegando o gancho para entrar aqui, tá? Da forma que a gente apura hoje, porque às vezes é mais caro apurar um imposto que às vezes o próprio imposto. Então, alguns segmentos eles serão beneficiados e outros, infelizmente, não. A empresa que não tem, por exemplo, muito crédito, empresa de serviço, eu faço um paralelo também, gosto de fazer paralelo, né? Como se a empresa hoje que faz venda de mercadoria, ela não paga ICMS e os impostos federais. ICMS, PIS, COFINS, dependendo, IR, contribuição. Porém, agora com o IBS e CBS, e não vai ter essa distinção. O que é serviço? Para serviço é esse, para venda é esse. Não teremos mais isso. É como se o serviço, a prestação de serviço pagasse ICMS, por exemplo. Então, a forma que pode onerar e as estratégias que as empresas têm que utilizar desde agora por conta dessa mudança. Então, como mudou o cenário tributário, ele teve uma mudança, mudou inclusive conceitos que a gente já estava acostumado com a Lei Complementar 96, que é a mãe aí do ICMS, com Lei Complementar 116 de 2003, que é do ISS. Como nós estávamos já acostumados com isso, então tudo isso cai por terra e a nova cadeia, a nova mentalidade que a gente tem que nos adaptar para poder onerar menos e não ser tão prejudicado, até porque nós teremos aí o princípio da neutralidade, né? Por conta da reforma, trouxe uma novidade também que a reforma trouxe para nós, o princípio da neutralidade, para trazer aí uma justiça, vamos assim dizer, em relação aos tributos de uma empresa ou de outra, quem presta serviço, quem vende o produto, essa parte da cadeia, quem não gosta da substituição tributária, tem boas notícias que a substituição tributária vai acabar, diferencial de alíquotas, porque hoje isso impacta muito, né, dependendo aí do segmento da empresa também. Não sei se eu respondi essa pergunta, mas impacta muito essas antecipações e todas essas diferenças que a gente tem hoje de ICMS, de ISS, então vai uniformizar, vamos assim dizer, né? Não será tão simples, tão fácil, né, da forma que a gente está falando, mas essa é a ideia aí. Legal. Deixa eu pegar esse gancho aqui, então, para falar. Muitos clientes estão nos procurando, né, como vários já sabem, a gente tem software para gestão orçamentária e software para gestão de fluxo de caixa. Então, a gente tem muitos clientes nos procurados que estão preocupados porque, com essa mudança toda, geralmente as empresas fazem um orçamento no ano ou fazem 2, eles estão ligando e falando, eu preciso automatizar, porque vai ter muita mudança em cima disso. E mudança porque a precificação, a compra do produto vai mudar, né? Você vai ter que comprar bem, e aí vai ter a questão também do crédito tributário, né? Que você vai pegar na cadeia e vai se creditar. Então, a gente percebe que tem muita empresa que está muito insegura com essas mudanças, né? Que a coisa vai ser em dezembro, e aí eles estão fazendo um orçamento agora, mas eles querem deixar isso automatizado para, quando chegar isso aqui, eles tiverem que mudar, eles vão fazer. A gente está prevendo aqui que vai ser o recorde pre-forecasting, que a gente chama, de replanejamentos do ano, com tanta mudança. Queria falar que talvez o Henrique aqui, depois o Arthur, faça um pouquinho dessa parte do crédito dos impostos. Como é que vai ser? Como é que vai se acreditar nisso? Como é que vem? Eu acho que até não sei se o Henrique e o Arthur, mas que vocês aqui ficarem mais à vontade. Explicar como é que vai ser isso. Porque a gente de crédito, se vai ser automático, vou ter que anotar todo o crédito aqui para depois buscar. Como é que vai ser isso? Maravilha. Dariva, um dos conceitos da própria reforma que o governo estava buscando muito com ela é uma diminuição muito grande do inadimplemento fiscal, ou seja, da declaração, não só da sonegação, que é não declarar, né, mas da declaração e não pagamento. Como que o governo conseguiu resolver isso dentro da reforma tributária? Quando a gente olha a emenda constitucional, né, 132 de 2023, que trouxe todas essas temáticas, a gente olha dentro da parte de
comportamento, e tem um dispositivo que fala lá muito claramente. Quando o teu fornecedor não pagar o imposto, você não pode gerar crédito da sua conta. E aí, na hora, todo mundo, né, todos nós que estávamos analisando, né, os ditames da reforma tributária, mas como que eles prometem uma não cumulatividade ampla, um creditamento, se você vai ter que controlar o pagamento do imposto do teu fornecedor? E ele dá a resposta. Que vai ter uma opção dentro da reforma tributária, que aparentemente vai virar uma regra, né, pelo que nós estamos vendo, que é um novo sistema chamado Split Payment. O que é esse sistema? Basicamente, o Arthur aqui estuda muito isso, vai complementar a minha resposta. Ele é um sistema que faz a liquidação do pagamento do tributo no momento da operação. Então, teve algumas matérias, inclusive, 2 meses atrás, falando que vai ser um sistema 1000 vezes maior que o PIX, né, que é um sistema que vai ser muito informatizado. Por que eles dizem isso? Basicamente, porque é um sistema que vai controlar os pagamentos para fazer a realização desse pagamento do imposto, vai calcular o crédito de forma automática, né, de 2 formas diferentes, que a gente vai falar na sequência. Mas qual que é a grande questão aqui? E isso, né, a assessoria, da strategy, softwares, etc., vão ser muito importantes. Porque você vai ter um problema de fluxo de caixa. Porque se você, hoje, paga os seus tributos, né, seja PIS e COFINS, no mês seguinte, no momento da operação, imposto de renda não está dentro dessa conta, porque a reforma aqui é só sobre consumo, né, não é imposto de renda. Mas se antes você conseguia fazer o pagamento do tributo pós-operações, agora o recolhimento desse tributo vai ser no momento da operação. Então, muitas vezes as empresas, a gente estava até conversando aqui, né, Daniel, trabalhavam 30 a 40 dias com o valor do tributo até que tenha o recolhimento. Com a reforma, o split payment vai fazer o recolhimento automático. É quase uma, né, para fazer uma analogia, uma retenção na fonte, né, no momento da operação. Então, as empresas vão ter que se preparar muito para essa quebra no fluxo de caixa, que é algo que vai ser muito importante, né, a partir da reforma. É um movimento de empresa, né? Porque quem vai se dar bem é quem tem caixa sobrando. Exato. Quem não tiver, vai ter que ser Selic a 15, quando você vai no banco pegar 15 mais 10, em geral, vai ser muito, muito difícil. Como são esses 2 modelos, Arthur, aí? Fala pra gente. Então, tem o modelo Split Payment, que é o inteligente, que se chama, ele vai ser o modelo padrão, e tem o modelo do Split Payment simplificado. O inteligente, ele vai ser a regra ali, que é basicamente, como o nome diz, ele é um sistema totalmente automatizado, ele é muito esperto ali. Ele, nesse sistema, vai ter as informações do contribuinte ali, do segmento dele, vai estar vinculado também com o comitê gestor, que vai administrar o IBS, e com a Receita Federal, que administra o CDS. E ali dentro, ele já vai saber quanto que o contribuinte tem de crédito. Então, vamos supor lá que a empresa do Henrique vai vender algo por R$1.000. E ali a alíquota é de 26,5% do IBS da CDS. Então, a retenção ali que o banco ou a instituição de pagamentos faria seria dos R$265 nessa operação. O split payment inteligente, o que eles vão fazer? Eles já vão ver automaticamente quanto de crédito o Henrique tem. Então, suponha que o Henrique tem R$165 lá de crédito. Então, eles não vão mais reter os 265, eles vão reter 100, porque ele já tinha esse crédito e vão pagar para ele lá R$900 aqui no meu exemplo. Esse é o split payment inteligente, que exige todo esse rol de informações que são os contribuintes que vão estar alimentando ali o sistema. E o simplificado é, quando não tiver todas essas informações, então o sistema não vai conseguir fazer isso de forma automática, eles eu me refiro ao Comitê Gestor e à Receita Federal, eles vão, com base na tua atividade, ou com base na tua empresa mesmo, com a base da métrica que eles vão ter lá para a tua atividade, eles falam, a empresa do Henrique tem uma alíquota efetiva ali de 20%. Então, eu vou reter 20% lá dos R$1.000 e passar lá para ele a diferença e já reter lá os R$200 aqui para o governo. E aí, no final do mês, é feito um ajuste para ver se eles retiveram a maior, e caso tenham feito essa retenção a maior, eles devolvem até 3 dias para o Henrique, e se o Henrique pagou a menor, ele complementa. Então, no simplificado, eles presumem quanto que é a tua alíquota da tua atividade, já pensando quanto você teria de crédito. Então, basicamente, essas são as duas diferenças. Legal. Tem chegado mais dúvidas aqui, umas que não necessariamente do split payment, mas você falou antes dos impostos que não estão inclusos. A Carolina está perguntando do IPI. O IPI vai ter uma mudança ou o IPI não faz parte? O IPI faz parte da reforma tributária, ele é um imposto, né, sobre o consumo. Então, dentro da reforma tributária, nós temos, né, a extinção do IPI não integral, né, uma questão de benefício fiscal.
estava até conversando aqui anteriormente, né, Neiva? Sim. Por um lobby dentro da Zona Franca de Manaus, que talvez é um dos setores, né, com maior valor de benefício dentro do país, o IPI vai permanecer, mas permanecer para dar benefício para as indústrias que estão na Zona Franca de Manaus. Né? Então, para as empresas em geral, extingue o IPI, não tem mais a figura do IPI, vai ser substituído. Né? As pessoas falam muito, né, sobre IBS e CDS, né, que é o IVA anual, né, esses novos 2 tributos que vão vir por fora. Mas tem uma terceira figura, que em muitos casos vai servir para cumprir uma figura diferente, que é o imposto seletivo. O imposto seletivo vai ser um terceiro tributo da reforma, que poucas pessoas estão falando hoje em dia, mas que ele existe para tributar atividades que sejam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, não se sabe ainda aonde ele vai acertar, se vai ser veículo automotor, se vai ser cigarro, bebidas açucaradas, mas ele vem com esse intuito extrafiscal de atingir determinados produtos de acordo com intenções governamentais, né, de ajuste de saúde, segurança pública e meio ambiente. Tenta um nome para isso, né? Imposto do pecado. Imposto do pecado. Só posso dar um gancho rapidinho nessa parte, só para, já que a gente falou de IPI, em 2027 ele já vai ser extinto e vai vir esse imposto seletivo em 2027. A IPI mantido para a Zona Franca de Manaus, só para dar um contexto ali, quando que as pessoas precisam se preocupar, né? E o split payment também em 2027, né? 27, Esse ano que vem é um testezinho, mas 2027 né? E 27 é para entrar em vigor. Claro que a gente vai ter que acompanhar ali a legislação, mas a princípio é 27. Tem uma pergunta do Gustavo aqui que eu achei demais. Sobre o split payment, em caso de devolução, cancelamento da nota, como é que fica o processo? Como é que fica o processo? Ô, Gustavo, você conseguiu ter os caras muito boa. É porque ainda não foi, né, criado, a gente ainda não sabe, a gente sabe, está lá na Lei Complementar 214 dizendo como que vai funcionar, que é isso que eu expliquei, o inteligente e o simplificado. Agora, como que está ali, né? Possivelmente ele vai gerar um crédito, né? Vai ter novas regras de ressarcimento. Porque hoje em dia, a gente estava até conversando, né, a conversa, nós temos hoje um grande gargalo de créditos fiscais no Brasil, principalmente para empresas exportadoras. Por quê? Porque as empresas exportam com imunidade, mas quando elas adquirem insumos para exportação, desculpa, elas adquirem créditos desses insumos. E no momento de exportar, como elas não têm tributo na saída, elas ficam num gargalo gigantesco para o setor de exportação. Isso é muito difícil. Eu tenho, né, a não incidência da exportação para que o Brasil chegue com um produto lá fora competitivo nos outros países. Tá? Se eu tenho créditos adquiridos, ou seja, se meus insumos tiveram tributação antes de fazer exportação, significa que eu estou tendo tributação na minha exportação. Tá? E como a reforma tributária tem um novo sistema de ressarcimento. Se no final do mês eu tenho um saldo credor, eu posso pedir esse ressarcimento, que em princípio vai ser analisado em 30, 60 ou 180 dias. Aí a promessa é que seja muito, muito mais rápido que atualmente. Você sabe, CNS, para você pedir a restituição e ressarcimento, hoje, os estados têm todo tipo de empecilho possível. Mas aí você entra dentro, né, dos milênios ali da reforma tributária. Se houver fiscalização durante esse período de 30, 60 ou 180 dias, mais 360 dias de fiscalização para aí termos uma resposta sobre esse ressarcimento. Então, em princípio, né, todo o ano de ressarcimento da inflação. Quer comentar, né? Porque toda essa parte como vai ser alterada a parte de débito e crédito, que nem, por exemplo, essa parte de ressarcimento, se teve crédito, né, a empresa vai poder solicitar ali a restituição. Então, na verdade, a ideia do governo federal é trazer uma apuração assistida, né? Então, nós estamos chamando de apuração assistida, que é o quê? No final do mês, o SPED fiscal hoje que nós temos, né? Que, claro que com a apuração assistida isso nem vai mais acontecer. Com a apuração assistida, eu faço aí uma análise em relação a como tem hoje a declaração de imposto de renda que vem pré-preenchida, né? Já vem ali alguns dados. A apuração assistida vai ser mais ou menos isso. Então, o governo vai falar assim, ó, a tua apuração é esse aqui. Esses são os seus débitos, esses são os seus créditos. Você
aceita? Não? Você quer contestar alguma coisa? Né? Eu tenho todos esses créditos e eu quero meu dinheiro de volta. Então, tá bom. Então, agora você vai passar por um critério para que o Estado realmente te devolva esse valor. Então, realmente vai ter... Acredito que ainda vai sair mais legislação em relação a isso, porque tem muita coisa ainda para sair, muita ponta solta, que a gente está aguardando aí todas as publicações para que a gente possa fechar aí algumas lacunas. Então, não vai ser, assim, acredito eu, né, a gente que trabalha nesse meio, não vai ser tão simples assim essa restituição, né, essa devolução, né, às vezes do valor que a empresa pode optar, se ela vai querer deixar o crédito lá ou vai querer esse ressarcimento. Mas aí também tem outros critérios que ela vai ter que adotar para ela ter direito a esse ressarcimento. Em alguns casos, talvez a sonegação nem valha mais a pena, né? Se o cara sonega hoje e ele coloca um imposto, esse imposto é inteiramente creditado para o outro, talvez a própria, não sei nem o governo fiscalizar, porque o próprio comprador desse material vai me dar a nota que eu quero crédito para acreditar. Então, você acredita que isso vai diminuir bastante a sonegação? Não, com certeza. Inclusive, essa questão do pagamento, ainda a reforma ela traz a possibilidade. Eu comprei uma mercadoria de você, eu comprei uma máquina lá para minha empresa. Na dúvida, será que você vai pagar? Será que não? Eu quero esse crédito. Agora nós temos a opção, nós temos a possibilidade, na verdade, de eu pago no seu lugar. O valor eu pago para eu ter direito ao crédito. Entende? Então, vai se você não paga e eu quero meu crédito. Vai ter uma plataforma, se tiver cinzinha lá, se tiver cinza, você não pode usar o crédito. Se tiver verdinho, eu posso usar o crédito. Então, para ter essa certeza, e às vezes no meu planejamento que eu fiz, para eu ter esse crédito, eu pago no seu lugar e tomo crédito desse valor que eu já estava contando com ele. Esse é o sonho do governo, né? Sim. Terceiriza a fiscalização, como a Marina trouxe, né? Vai ter uma fiscalização em cada estabelecimento agora. Legal. Pessoal, aqui, uma das coisas que a gente falou de fluxo de caixa, né, que é como eu falei de orçamento, fluxo de caixa é pior ainda, porque a gente já recebe clientes nos procurando, falando que já estão fazendo planejamento de fluxo de caixa diário, não por causa da reforma tributária, mas por conta da Selic a 15 e tomando dinheiro emprestado a 25 ao ano, fica muito alto. Então, também já está recebendo muitos clientes nos procurando para falar eu preciso ter um negócio automatizado, porque cada coisinha dessa eu tenho que voltar e replanejar todo o meu fluxo de caixa. É impossível fazer isso em Excel. Você precisa ter um monte de funcionários fazendo isso. Então, isso é uma demanda que a gente tem visto, assim, muitas empresas nos procurarem. E para isso, aqui eu vou dar um break agora e quero passar para o Leandro, que ele vai fazer uma rápida demonstração de como é que é essa gestão de fluxo de caixa e de orçamento automatizada, para não ter tanto trabalho. E aí depois a gente volta para cá. Né? Vai ter que fazer mágica de mostrar 2 softwares super completos em 10 minutos. Então, eu passo para lá. Tá com o Leandro aí. Leandro, tá contigo a bola. Obrigado, Roberto. Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Boa tarde quem está assistindo a gente aí no webinar. Bom, como o Roberto disse, né, o pessoal comentou, né, a questão toda de gestão de fluxo de caixa, planejamento e tudo mais. Então, eu vou apresentar para vocês agora, vou começar pela nossa ferramenta de fluxo de caixa, que é a nossa plataforma de tesouraria Fluxo, tá? A ideia é mostrar para vocês um overview bem rápido de como ela trabalha e como você pode prever, né, ter essa previsibilidade de desembolsos e tudo mais, e toda a movimentação financeira dentro do fluxo de caixa de vocês. Então, eu vou mostrar a minha tela aqui para vocês. Essa é a tela de fluxo de caixa. Então, essa tela que vocês estão vendo aí é a nossa plataforma já. Então, a ideia é que, integrado ao software ERP de vocês, o software que faz toda a gestão de operação de vocês, a ideia é que, integrado a essa ferramenta, você traga aqui para dentro do software toda a movimentação de caixa que vocês têm. E o que isso vai mostrar para vocês, né? Então, vamos pensar lá, tudo que o pessoal falou de fazer toda a parte de pagamento já no ato da operação. Então, tem crédito, tem as deduções e tudo mais, o que é ICMS vira outro imposto. Então, tudo isso vocês vão ter configurado lá. E aí, quando vocês trouxerem essa informação para cá, o sistema já apresenta numa linha do tempo para vocês, como que está a movimentação de caixa de vocês. O que vocês têm de previsão de recebimento, o que vocês têm de previsão
de pagamento, isso vocês já conseguem trazer automático para dentro do sistema com a integração com o ERP, né? Então ele já traz uma movimentação de saldo. Então como que esse saldo vai se comportar aí no decorrer do tempo aí para vocês em relação aos meses, dias, quando vocês vão precisar de caixa ou não, né? Ele já vai mostrando toda uma visão de desembolso para vocês também. E uma coisa importante que a gente tem dentro da nossa plataforma, né, é uma área de comparar posições e uma área de cenários. Essas duas eu quero mostrar para vocês. Na área de comparar posições, ela serve como um comparativo das visões de caixa que vocês têm. Então, vocês fazem uma integração com o software ERP de vocês, tiram uma foto desse fluxo de caixa e aí fazem a integração de novo uma semana depois, 2, 3 dias depois, e aí vocês conseguem comparar e entender quais foram as mudanças, o que teve de alteração de uma posição de caixa para outra, onde teve alteração, né, e quais as despesas. Então, vocês conseguem comparar o que teve de entrada, saída de documentos. E uma área bem importante que vocês vão usar bastante na parte de caixa mesmo, na parte de fluxo de caixa, é a parte de cenários. Então, na parte de cenários, o que vocês vão poder fazer, né? Então, vocês vão poder montar simulações, né, baseadas no fluxo de caixa de vocês, do desembolso, ou do pagamento, ou do crédito, ou da dedução desses impostos. Então, vocês conseguem, baseado no que vocês já têm de fluxo de caixa integrado entre o ERP e o fluxo, vocês conseguem simular, tá? Mas e se eu tiver um desembolso? E se eu tiver que pagar esse imposto? E se a minha alíquota for essa? Então, se eu for pagar esse IVA, esse novo imposto, IBS e tudo mais, o CBS, o que isso impacta no meu fluxo de caixa? Então, vocês conseguem montar uma simulação aqui nessa área, e aqui ele mostra para vocês o reflexo disso, tanto nas contas por mês, como também na questão de saldo. Então, isso é uma coisa importante, até como os doutores comentaram ali, em relação ao período disso, né? Então, o pessoal comentou que hoje, como funciona a regra hoje, né? Então, a empresa ela consegue trabalhar com esse valor, né? 30, 40 dias ela consegue trabalhar. E aí, na nova regra, isso vai ser feito na operação, né? Então você já não vai ter essa margem essa flexibilidade para trabalhar com esse valor. Então aqui nesse cenário você já consegue simular o que pode acontecer com essas alterações aí da reforma tributária. Então vocês já conseguem fazer tudo isso. E claro, uma coisa bem interessante também é que integrado ao banco de vocês, então vocês também têm uma integração com o banco, né, onde vocês conseguem trazer de forma rápida todo o extrato de vocês, saldos bancários que vocês têm entre as contas da empresa, quantas contas vocês tiverem, quantos bancos, vocês conseguem trazer essas informações para cá, para dentro da ferramenta. Então, dentro da plataforma de fluxo de caixa, vocês conseguem visualizar tudo isso, os impactos dessas movimentações, conseguem comparar essas posições, vocês conseguem também criar cenários, né? Simular esses cenários e montar tudo que precisa ser feito aí para projetar esse fluxo de caixa, né? E falando de planejamento, aí a gente vai lá para a nossa outra plataforma, que é a plataforma de planejamento orçamentário, Plano, né? Falando de planejamento, como isso funciona dentro da ferramenta. Então, até o Roberto comentou, né? Provavelmente vai ser um ano recorde de cenários e forecasts e replanejamento devido a esses testes, né? Então, até como foi comentado, né? Poxa, vou fazer um teste no primeiro semestre com esse formato de cálculo ou com outro formato de cálculo. Então, dentro do plano, vocês conseguem fazer tudo isso, né? Então, é bem simples. Para você fazer uma cópia, você vai pegar o teu planejamento base,
vai clicar em copiar ele vai te dar a opção ali de um planejamento, um cenário, ou até mesmo um forecast, né? E aí você vai entrar dentro da ferramenta e através dos módulos. Então, por exemplo, quando a gente fala de um módulo de vendas, de um segmento de vendas, então eu consigo projetar e já parametrizar todos os cálculos para a gente ter ali, então aqui, ó, baseado nessa projeção de vendas, o que eu vou ter que pagar de IBS, de CBS ou de IPI, né? Então eu consigo ter essa visibilidade, essa previsão dentro da ferramenta, toda a parte de despesas, fluxo de caixa projetado também, então vocês podem alterar as regras de planejamento para que vocês tenham toda essa visão aqui, né, baseado no planejamento do desembolso de caixa, né? E tudo isso, né, reforçando, né, tudo isso é integrado também ao ERP de vocês, ao principal software de vocês de operação, né, onde ele vai trazer para vocês aqui. Então, deixa eu pegar um outro planejamento aqui para vocês visualizarem, né, esse aqui. Então, ele vai trazer para vocês também toda a visão de resultado. Então, o que essas movimentações, o que essas alterações, o que essa reforma vai afetar em relação a resultado de vocês, né? Então, vocês conseguem ver no nível de detalhe de receita, impostos e deduções, tudo que for impactado no resultado de vocês. Integrado ao RP, vocês vão ter essa visão de planejado, realizado, o acumulado até o mês que vocês estão acompanhando, as visões anuais, né? Então, todos os meses até o final do ano, uma visão forecast também, né? Então, uma visão onde você tem o realizado até um período, né? E um planejado para frente. Então, vocês conseguem fazer todas essas visões aqui, né? E aí, claro, dentro da ferramenta, ela vai proporcionar para vocês, além da integração com o RP, ela vai proporcionar para vocês toda a parte de resultado, visão, gráfico, relatórios, que vocês possam utilizar para fazer todo esse acompanhamento. Então, pessoal, de forma bem rápida, né, um overview para vocês entenderem o que o plano e o fluxo podem ajudar vocês, né? É uma ideia para vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem entrar em contato, podem falar com a gente, aí a gente faz uma apresentação mais detalhada, entra nos detalhes desses cálculos e como a ferramenta pode auxiliar vocês, tá bom? Roberto, obrigado aí pela oportunidade. A palavra está contigo novamente. Obrigado, Leandro. Estamos aqui de volta. Então, pessoal, é o seguinte, eu aprendi um monte de coisa aqui hoje, mas eu quero aprender mais. Então, a gente estava falando, eles estavam me contando que tem vários temas para abordar. Se vocês querem uma continuação, uma segunda parte mais aprofundada disso aqui, digita no chat aí, quero. Se a gente tiver um volume interessante, a gente vai fazer uma segunda parte. E essa segunda parte, eles estavam me sugerindo aqui trazer alguns slides com exemplos práticos da aplicação do imposto, que tem o imposto por dentro, o imposto por fora, como é que fica todo esse modelo, por exemplo, de algumas indústrias, né? A indústria de serviço, ela vai ser mais impactada, não vai se beneficiar tanto do crédito, a indústria em si, já a manufatura já vai ter mais benefícios, então tem bastante coisa para a gente continuar explorando, e a ideia, então, se vocês tiverem interesse aqui, a gente faz uma continuação e organizada nessas duas partes, uma parte de continuar com... Hoje a gente fez mais uma discussão para tirar as dúvidas, mas a gente vai trazer alguns exemplos, mais no conceito de mostrar como vai ser na prática, e aí a gente vai aproveitar, porque foram muitas perguntas aqui que a gente recebeu, não deu para responder todas, e a gente consolida essas perguntas. Eventualmente, se vocês quiserem antecipar perguntas para a gente, nos enviem, e aí a gente manda de novo para fazer uma continuidade, mas não sei se vocês topam voltar aqui de novo e dar mais uma aula sobre o tema. Com certeza, com certeza. Então, estamos lá. Então, Neiva, muito obrigado pela contribuição, pelo aprendizado. Arthur e Henrique, demais aqui a participação de vocês também, acho que foi sensacional. E vamos fazer essa continuação, então, já que estamos de acordo aqui. Não sei se o pessoal tem interesse aqui, mas depois a gente confere lá o interesse deles. Se realmente tiver interesse, a gente faz essa continuação. Então, obrigado, muito obrigado aí para vocês pela participação e quem sabe a gente já faça uma próxima aí. Quer fazer um encerramento, Neiva, mandar um alô? Eu agradeço, né, em nome da Palavrinha Next. Então, a gente está aqui contribuindo com esse tema. Vamos, sim, dar continuidade nisso. Então, eu agradeço aí todo mundo que está participando, né, que
dispôs esse tempo para poder aí aprender um pouco dessa informação tão rica, né, que nós estamos aí. Perfeito. Obrigada. Arthur. Foi um prazer participar aqui do webinar. Até eu também aprendi bastante aqui. Espero que o pessoal tenha gostado. E até a próxima, então, né? Obrigado, Henrique. Agradecer ao Strategy, né, na figura do Danilo aqui. Foi muito legal, foi um bate-papo bem informal, que eu acho que todos aprendemos bastante. E colocar, né, a nossa equipe também à disposição, que as pessoas precisarem estamos sempre prontos a atender. Legal. Eu já aprendi que presidenta também é chamada de imune, então já tem bastante coisa. Pessoal, obrigado a todos. A gente vai gravar, vai ficar disponível no YouTube. E depois a gente vai mandar um e-mail para vocês com um resumo desse evento e anunciando-se do próximo também, da continuidade. E aí a gente tenta já mandar com alguns temas que a gente vai abordar. Então, obrigado pela participação de todos e um bom dia, uma boa semana. Valeu!